Olá! Vamos apresentar nesta videoaula a equação de Bernoulli, destacando a diferença entre os conceitos de pressão estática e pressão dinâmica. Vamos começar considerando o que nós já estudamos na semana passada, uma situação da hidrostática, uma situação de repouso. Vamos imaginar que esta figura representa uma tubulação muito extensa, ou seja, não me interessa o que tem para lá do ponto 1, para lá do ponto 2, né? E que tem água parada. Seria equivalente a dizer que nós temos isso aqui fechado também, ó. Seria equivalente, né? Bom, então a água está parada nesta tubulação. E nós temos duas regiões, então eu vou analisar o que está na região 1 e o que está na região 2. Bom, a pergunta que eu quero fazer é qual a pressão nesse ponto 2 aqui, ó, nessa altura 2. Esta pressão que eu estou interessada é a pressão estática, é a pressão resultante lá da hidrostática que já estudamos. É equivalente, quando eu pergunto qual a pressão aqui, é equivalente eu ter um cilindro com esse mesmo fluido, neste caso eu botei água entre aspas, mas pode ser qualquer líquido, né? Equivalente eu queria saber qual a pressão na base desta coluna de água ou de líquido, né? A que se deve esta pressão? Esta pressão se deve à coluna de líquido que tem acima dela. Então eu sei que a pressão nesse ponto 2 se deve a ρ do fluido, no caso podia ser água, né? O ρ do líquido vezes G, que multiplica esta altura aqui, que é, no nosso desenho, H1 menos H2, mais a pressão no ponto 1. Esta é a pressão absoluta devido a uma situação de repouso estática, pressão estática em 2. E se eu quisesse perguntar a diferença das pressões estáticas entre os pontos 2 e 1, então é P2 menos P1, ρg H1 menos H2. Isso já era de nosso conhecimento. Mas, se agora esta tubulação apresenta água ou outro líquido qualquer que estiver escoando, nós precisaremos da equação de Bernoulli para calcular a pressão dinâmica em uma determinada região desta tubulação. Então, esta tubulação, eu já quis colocar uma situação mais geral e já coloquei áreas diferentes. Ó. A região 1 tem uma área A1 maior que a região 2. Isso já me permite representar aqui as velocidades V2 maior do que V1, porque a área de 2 é menor do que a área de 1. Lembramos que a equação da continuidade nós já vimos no vídeo passado. Então, se a velocidade é menor, é porque a área é maior. Para esse produto, área vezes velocidade permanecer constante, porque ele representa vazão na tubulação, e a vazão é constante. Voltemos à figura. Portanto, V2 é maior que V1. V2 é maior que V1 somente pelo fato da área 2 ser menor do que a área 1. Independente das alturas, não tem nada a ver com as alturas. Isso só envolve análise da equação da continuidade. Bom, mas para nós sabermos a pressão na região 2 ou a pressão na região 1, ou a diferença entre elas, nós precisamos da equação de Bernoulli. A equação de Bernoulli, ela se aplica sempre que um fluido escoar de maneira ideal. O que significa isso? De maneira tal que as perdas de energia mecânica devido ao escoamento são desprezíveis. Então, a energia mecânica se conserva. Só que aqui nos interessa escrever densidade volumétrica de energia mecânica. Portanto, densidade volumétrica de energia potencial gravitacional, densidade volumétrica de energia cinética, densidade volumétrica de trabalho permanece constante. Isto é,
mgh sobre volume mais 1 meio de m velocidade ao quadrado sobre volume mais trabalho. Vou botar a equação mais simplificada, trabalho de uma força constante, e a força está na direção do deslocamento, então é força vezes deslocamento sobre volume constante. Mas sabemos que a razão, massa sobre volume, é massa específica, e sabemos que pressão, a definição mais geral, é força por área. Força por área. Área eu posso escrever volume dividido por distância. Isso permite escrever isso aqui, ó. Força sobre área, e o D vai lá para cima, então isso aqui vai significar, essa parcela, pressão. Reescrevemos. A equação de Bernoulli diz que a massa específica do fluido vezes a aceleração da gravidade vezes a altura, mais a parcela 1 meio de ρ v ao quadrado, mais a pressão é constante. Mais ainda, está nos dizendo que ρgh tem unidade de pressão, 1 meio de ρ v ao quadrado tem unidade de pressão, mais pressão constante. Se estivermos no sistema internacional, que é o que eu recomendo que a gente use, então Pascal, mais Pascal, mais Pascal, tudo aí vai ter, todas essas parcelas vão ter unidades de Pascal. Continuando a nossa análise para essa figura, se então aplicarmos a equação de Bernoulli para o ponto 1, teremos que ρgh1 mais 1 meio de ρv1 ao quadrado mais P1 igual à equação do Bernoulli para o ponto 2. ρgh2 mais 1 meio de ρv2 ao quadrado mais P2. Então, essa que equação de Bernoulli completa. Já tinha apresentado ela completa, mas eu tinha escrito antes, nessa forma mais geral, dizendo que ρgh mais 1 meio de ρv ao quadrado mais P é constante. E agora eu estou dizendo que se eu escrever essa equação para a região 1, eu digo que isso é igual quando eu escrevo para a região 2. É isso que eu estou dizendo ali. Se a pergunta for qual a diferença da pressão dinâmica P2 menos P1, então eu vou isolar, ó. Eu reescrevi agora, já isolo aqui, né? Quem é P2 menos P1? Desculpa. Ó, eu só para facilitar aqui, para quem tem um pouquinho mais de dificuldade, eu simplesmente reescrevi isso aqui, só botei tudo para o ponto 2 igual a tudo para o ponto 1. Para ficar mais fácil, reescrever, ó, quem é P2 menos P1, P1 foi para lá, é igual a ρgh1 menos ρgh2, ρgh1 menos ρgh2, mais 1 meio de ρv1 ao quadrado, menos 1 meio de ρv2 ao quadrado. Aí colocamos em evidência o que é constante entre essas duas parcelas, ρg, que multiplica h1 menos h2. Em evidência o que é constante entre essas duas parcelas, 1 meio de ρ, que multiplica V1 ao quadrado menos V2 ao quadrado. Esta aqui é a expressão para calcular a pressão dinâmica entre os pontos 2 e 1. Agora, tem um caso interessante, ó. Se a água ou o fluido qualquer, né, estiver em repouso, essa parcela aqui zera, porque V1 é igual a V2, que é igual a zero, zera. Então, se essa parcela zera, nós voltamos a ter a mesma expressão que tínhamos antes para a situação estática. P2 menos P1 é ρgh1 menos h2. Tchau!